Os 5 piores desastres da humanidade. Em quinto lugar, o terremoto e tsunami no Oceano Índico, 2004. O terremoto e tsunami no Oceano Índico em 2004 foram uma das maiores catástrofes naturais da história moderna. Aqui estão mais detalhes sobre este evento devastador. Dia 26 de dezembro de 2004. Ao largo da costa oeste de Sumatra, Indonésia. Estimado entre 9,1 e 9,3 na escala Richter, tornando um dos terremotos mais fortes já registrados. Resultante de uma ruptura ao longo da falha de Sunda, onde a placa indo-australiana se subduz sob a placa euroasiática. O terremoto durou entre 8 e 10 minutos, um dos terremotos de maior duração já observados. Tsunami. O deslocamento vertical do leito marinho ao longo de uma falha de cerca de 1.600 km de comprimento gerou um tsunami maciço. As ondas do tsunami atingiram alturas de até 30 metros em alguns locais. O tsunami atingiu 14 países com impactos significativos na Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Malásia, Maldivas, Mianmar, Bangladesh, e até mesmo países distantes como Somália e Tanzânia. Impacto humano. Aproximadamente 230.000 a 280.000 pessoas morreram ou desapareceram. Milhares de pessoas ficaram feridas. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas, com muitas comunidades costeiras totalmente destruídas. Impacto econômico e ambiental. Os danos econômicos foram enormes, afetando infraestrutura, turismo, pesca e agricultura. As perdas econômicas foram estimadas em bilhões de dólares. O tsunami causou destruição ambiental significativa, incluindo a devastação de manguezais, recifes de coral e ecossistemas costeiros. Resposta e recuperação. O desastre gerou uma resposta humanitária massiva. Governos, ONGs e indivíduos de todo o mundo contribuíram com ajuda financeira e logística. A recuperação foi um esforço de longa duração. Muitos países afetados passaram anos reconstruindo infraestruturas e comunidades. O desastre levou à criação de um sistema de alerta de tsunami no Oceano Índico e à melhoria das práticas de gestão de desastres e preparação em muitas das áreas afetadas. Legado. O tsunami de 2004 aumentou a conscientização global sobre os riscos dos desastres naturais e a importância da preparação e resposta rápidas. Muitos países revisaram suas políticas de gestão de desastres e implementaram novos sistemas de alerta e evacuação. O terremoto e tsunami de 2004 foram uma tragédia de proporções imensas, mas também serviram como um catalisador para melhorias significativas na preparação e resposta a desastres naturais em todo o mundo. Em quarto lugar, a gripe espanhola, de 1918 a 1919. A pandemia de gripe espanhola de 1918 a 1919 é uma das pandemias mais devastadoras da história moderna, causando a morte de milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui estão mais detalhes sobre esse evento trágico. A pandemia ocorreu entre 1918 e 1919, durante a última fase da Primeira Guerra Mundial e nos anos imediatamente seguintes. Acredita-se que o vírus tenha se originado nos Estados Unidos, possivelmente no Kansas, e se espalhado rapidamente devido à movimentação de tropas durante a guerra. O vírus responsável foi uma cepa do H1N1, um subtipo do vírus da gripe A. Ao contrário de outras cepas de gripe, a gripe espanhola foi particularmente mortal para adultos jovens e saudáveis, ao invés de apenas crianças e idosos. Impacto humano. Estima-se que cerca de 1/3 da população mundial, ou aproximadamente 500 milhões de pessoas, foi infectado pelo vírus. O número de mortes é estimado entre 50 e 100 milhões, tornando-a uma das pandemias mais mortais da história humana. A taxa de mortalidade foi excepcionalmente alta, entre 2% e 3% dos infectados. Os sintomas da gripe espanhola incluíam febre alta, dores no corpo, tosse, e em muitos casos, pneumonia hemorrágica, que muitas vezes resultava em morte. Muitas mortes ocorreram devido a complicações bacterianas secundárias como pneumonia, que se desenvolveram em pacientes já enfraquecidos pela gripe. Em muitos lugares, medidas de quarentena foram implementadas, escolas e locais públicos foram fechados, e o uso de máscaras foi incentivado. A comunicação limitada e a falta de infraestrutura médica adequada em muitas partes do mundo dificultaram os esforços de contenção. A pandemia teve um impacto econômico significativo, exacerbando os desafios já presentes devido à Primeira Guerra Mundial. A produção industrial caiu e muitos negócios fecharam devido à falta de mão de obra. O impacto social foi profundo, com muitas famílias perdendo vários membros e comunidades inteiras devastadas.
Houve um aumento significativo no número de órfãos e viúvas. A pandemia levou a avanços na pesquisa médica e epidemiológica, incluindo uma melhor compreensão dos vírus da gripe e o desenvolvimento de vacinas. O evento destacou a importância de uma resposta coordenada a pandemias e levou à criação de várias instituições de saúde pública e programas de vigilância de doenças. A gripe espanhola deixou uma marca duradoura na memória coletiva, frequentemente citada em discussões sobre pandemias e a importância de estar preparado para crises de saúde pública. A pandemia de Covid-19 de 2020 a 2021 trouxe a gripe espanhola de volta à discussão pública, com muitas comparações sendo feitas entre os dois eventos em termos de resposta e impacto global. A pandemia de gripe espanhola de 1918 a 1919 foi uma catástrofe global que mudou a trajetória da saúde pública e da medicina. Ela serve como um lembrete poderoso dos riscos contínuos de pandemias e da necessidade de vigilância e preparação global. E em terceiro lugar, terremoto de Shaanxi, 1556. O terremoto de Shaanxi, também conhecido como terremoto de Jiaxing, é considerado o terremoto mais mortal já registrado na história. Aqui estão mais detalhes sobre este evento catastrófico. Antecedentes: 23 de janeiro de 1556. Província de Shaanxi, China, com impactos significativos nas províncias vizinhas de Shanxi, Henan, Gansu, Hebei, Shandong, Hubei, Hunan, Jiangsu e Anhui. O terremoto, estimado em cerca de 8,0 na escala Richter, embora a magnitude exata não possa ser determinada devido à falta de registros modernos. Acredita-se que o epicentro tenha sido próximo à área de Huaxian, atualmente o Azhou District, em Shaanxi. Estima-se que aproximadamente 830 mil pessoas morreram como resultado do terremoto e seus efeitos subsequentes. Este número torna o terremoto de Shaanxi o mais mortal da história. Milhões de pessoas ficaram desabrigadas, e muitas cidades e vilarejos foram completamente destruídos. A maioria das mortes foi causada pelo desabamento de casas, muitas das quais eram construídas em cavernas de lois, uma prática comum na região na época. O terremoto causou extensos deslizamentos de terra, que soterraram vilarejos inteiros e bloquearam rios, criando lagos temporários. O terreno foi severamente alterado, com fendas, rachaduras e desníveis aparecendo em várias áreas. A reconstrução das áreas afetadas foi um processo longo e árduo. A sociedade chinesa da época mostrou uma resiliência impressionante ao lidar com a devastação. O desastre levou a mudanças nas técnicas de construção para melhorar a resistência a terremotos, incluindo o abandono parcial das habitações em cavernas de lois. O terremoto de Shaanxi é bem documentado em registros históricos chineses, fornecendo informações valiosas sobre os impactos e a resposta ao desastre. O evento aumentou a conscientização sobre os riscos de terremotos na China e a necessidade de construções mais seguras. O terremoto de 1556 permanece uma parte significativa da memória coletiva na China, lembrado como um evento trágico que moldou a história da região. O estudo deste terremoto continua a informar e educar sobre a importância da preparação para desastres naturais e as medidas de mitigação. O terremoto de Shaanxi de 1556 é uma lembrança solene do poder destrutivo dos terremotos e da necessidade contínua de preparação e resiliência frente a desastres naturais. E em segundo lugar, a explosão de Chernobyl, 1986. O desastre de Chernobyl é considerado o pior acidente nuclear da história em termos de custos e número de vítimas. Aqui estão mais detalhes sobre este evento catastrófico. Antecedentes: Usina nuclear de Chernobyl, Pripyat, Ucrânia, então parte da União Soviética. 26 de abril de 1986. Reator número 4 da usina. O desastre ocorreu durante um teste de segurança simulado, destinado a verificar se a turbina poderia fornecer energia para os sistemas de refrigeração em caso de falha de energia. Uma série de falhas operacionais e de design, incluindo a desativação de sistemas de segurança, levou ao sobreaquecimento e à explosão do reator. A explosão inicial lançou uma enorme quantidade de materiais radioativos na atmosfera, incluindo iodo 131, césio 137 e estrôncio 90. 2 trabalhadores morreram na explosão inicial, e 28 trabalhadores e bombeiros morreram nos meses seguintes devido à síndrome de radiação aguda. Cerca de 49 mil pessoas foram evacuadas da cidade de Pripyat nas 36 horas seguintes ao acidente. No total, cerca de 116 mil pessoas foram evacuadas das áreas mais afetadas.
Uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi estabelecida ao redor da usina, onde a habitação humana é severamente restrita. Impacto a longo prazo. Estima-se que milhares de pessoas tenham desenvolvido câncer e outras doenças devido à exposição à radiação. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 4.000 mortes podem estar ligadas ao desastre, embora alguns relatórios sugiram números mais altos. A radiação afetou vastas áreas da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. A contaminação ambiental resultou em áreas inabitáveis e com efeitos duradouros na flora e fauna locais. O custo da resposta e recuperação foi imenso, estimado em centenas de bilhões de dólares ao longo de várias décadas. Cerca de 600.000 trabalhadores de emergência, conhecidos como liquidadores, foram mobilizados para conter a radiação, limpar os resíduos radioativos e construir o sarcófago que cobriu o reator destruído. O sarcófago original, construído rapidamente após o acidente, foi substituído em 2016 pelo novo confinamento seguro, uma estrutura gigante que envolve o reator para prevenir a liberação de radiação. O desastre levou a mudanças significativas na indústria nuclear global, incluindo melhorias nos padrões de segurança e protocolos operacionais. A falta de transparência inicial e as tentativas de ocultar a gravidade do acidente pela União Soviética resultaram em maior pressão internacional por transparência e responsabilidade em questões nucleares, incluindo a criação de novos protocolos